Lucas capítulo 17, versículos 32. Entendemos. Lucas 17. 32. Vou ler esse texto e vou fazer aqui uma leitura de alguns trechos e vamos. Amém? Com misericórdia. Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Amém. Misericórdia. Vamos fechar. Queridos irmãos, se lermos na superfície essa palavra, não vamos conseguir entender nada. Vamos ficar perdidos no tempo e no espaço. Repito e reitero mais uma vez aquilo que eu disse a princípio. O estudo da palavra de Deus é especialmente o Espírito do Senhor. Desculpa. Profecia. Em especial o assunto ligado à purificação santuária. Compreendendo na íntegra a profecia das 2.300 tardes e manhã. Deve ser o centro de todo o adventista do sétimo dia. Nós a todos. Porque a partir desta profecia, aí está o marco que desencadeia todas as outras profecias. Sistematicamente costuma-se dizer que o santuário é o GPS. O GPS é uma bússola que nos dá indicação para conseguirmos achar o caminho Caminho certo. Jesus, quando faz essa descrição, é uma profecia. Mulher na Bíblia é um acrônimo à igreja. Abrem bem os ouvidos, irmãos. Por favor, estamos a tentar. Mulher, em profecia, é um acrônimo à igreja. O que Jesus aqui estava a descrever, queridos irmãos, quando ele diz lembrai-vos, depois do Lucas, João 10, 30, onde ele diz eu e o Pai somos um, aqui aparece uma referência bíblica mais pequena também. Lembrem-se, queridos irmãos, que Cristo Jesus, quando faz a narrativa, apresentando a referência do tempo de Ló, ele estava querendo indicar, dar um indício, o tempo de Ló, fazendo um paralelo de ligação com o tempo em que ele irá se manifestar. E quando ele nos diz, lembrem-se da mulher de Ló, era mais do que nunca querer fazer uma espécie de afirmação contínua, aludindo ou mostrando claramente de como seria o estado da igreja na fase final. A mulher de Ló se converteu numa estátua de quê? A igreja está nesse estado. Por isso é que a gente está perdido no tempo e no espaço. Lembrem-se, no livro de Mateus, Jesus fala a respeito, vós sois o quê? O sal do quê? Da terra. Se ela não servir para salgar, nada presta, senão for quê? Deitar fora. Essa é a nossa condição. O deitar fora e ser pisado pelos homens é ser escarnecidos. E é a nossa condição. A igreja hoje é maniatada e escarnecida no sentido de ser quê? Vulgarizada, se assim eu posso dizer. Por que a mulher não se transformou em pedação? Porque ele olhou para trás. Não acatou a mensagem dos anjos. Quantas mensagens nós temos que aludem a última mensagem, as últimas de misericórdia? 3. E quantos anjos haviam aparecido para advertir a Abraão que Sodoma vai ser destruída? 3. Estão a ver o tipo? Nós estamos nesta fase. Cristo aqui estava a fazer uma alusão ao estado em que a igreja estaria. Nós que somos as pedras pelo qual Cristo é a cabeça, infelizmente estamos nos perdendo no tempo e no espaço. É o seguinte, relacionado com o assunto do juízo, nós não estaremos aqui a dar o acabamento deste assunto. Vamos ainda aprofundar mais no capítulo 9. Não vai terminar aqui. E é muito bom ouvir parecer diferente. Isso ajuda-nos a construir mais. É assim que se deve efetuar um estudo, irmãos. Porque é um assunto que precisa ser estudado, reestudado, cavado e aprofundado. Vou tecer aqui alguns textos, os irmãos acompanhem. Eu vou lançar o desafio aos irmãos. Existem bases. A irmã vai ter claro, o livro Testemunho para a Igreja é onde ele é mais exato a respeito dos livros de vida. Eu não tenho comigo em decor, mas levem convosco. Se possível for no sábado anterior a que vamos ter, eu vou trazer o texto.
Mas aqui tem outros. Mas onde ele é mais precisa, Testemunhos para a Igreja, volume 6, no tema onde ela fala de Daniel e Apocalipse, estudem. Ela é clara quando ela fala a respeito do julgamento dos vivos, nesse capítulo. E ela relaciona diretamente o julgamento dos vivos com o decreto dominical. E vou apresentar aqui outros textos. E aquele vai servir só de clímax. Vejam o que ela vai dizer. E eu vou terminar. E outro texto que eu vou basear é o capítulo 1 do Grande Conflito. Eu aconselho os irmãos a lerem o capítulo 1 do Grande Conflito. O capítulo 1 do Grande Conflito, eu tenho uma versão diferente da que os irmãos usam. Então, é por isso que eu dou referência não de página, dou referência de capítulo, para facilitar a localização. Agora, como não estou a dar páginas, estou a dar capítulo, o irmão vai ter que estudar todo o quê? Todo o capítulo, para compreender. Esse assunto que estamos a falar do tempo que na igreja adventista, se queremos entender, temos o tipo com a igreja judaica, o antítipo com a nossa. O tempo para a igreja judaica como uma nação termina em que período? Em que período termina? No apedrejamento do Estevão, no ano 34. No ano 34. E sabem quando é que se encerra definitivamente? Com a destruição de quê? De Jerusalém. Porque vem o quê? A descrição prefigura o quê? Juízo de Deus. É o clímax, o juízo. Quer dizer, é ali, prestem atenção, irmãos, para vocês entenderem o que estamos a dizer. Se no ano 34 Judá como nação perde o quê? Irmãos, estão entendendo? Como nação perde os privilégios, sabe o que a irmã White diz? Deus, na sua misericórdia, concede mais quanto tempo? 40. Esse tempo de 40 que ele concede, sabe, deu a que geração? A geração que não tiver tido um conhecimento amplo, quando no momento em que Cristo tiver inaugurado o seu ministério o quê? Terrestre. Por isso é que ele outorga o Espírito Santo aos apóstolos para viabilizar e sustentabilizar a obra que Cristo havia aqui começado. Deus dá o tempo de quê? De adição. Repare, como nação já havia que terminar. Mas Deus, por que ele estende mais 40 anos? Não é mais para privilegiar a nação como nação. Ele favorece aquela geração que por muito tempo, enquanto Cristo pregara, não tiveram os privilégios que os pais que tiveram. Vamos aplicar para o nosso tempo. Há muitas igrejas que não têm as verdades que a gente tem. Não sei se irmãos estão a entender. É aqui onde nós falamos sempre, porque que vai servir, onde nós estamos sempre a repetir, o significado e a importância da chuva seródia. É aqui onde vem a importância da chuva seródia. Eu não vou argumentar muito. É só para os irmãos entenderem, para não ter que roubar mais tempo. Eu vou ler aqui alguns textos. Prestem sua atenção. Olhem o que a irmã diz. Material de 1888, volume 2, capítulo 88. Estou na capítulo. Se eu dar página também, a referência é outra. Essa é nossa... É uma edição que temos. Então, para quem quiser pesquisar, vai pegar o capítulo 88 e vai ter que estudar mesmo para poder depois obter. Vejam o que ela diz. Ela diz assim. Por favor, prestem atenção. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo da graça faça o quê? Termine. Irmãos, entenderam alguma coisa? Vou repetir. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta, o que é a imagem da besta? O que representa a imagem da besta, irmãos? União da igreja e igreja. Então o que é a luta? Decreto o quê? Agora vejam o que ela está a dizer. O Senhor me mostrou que a imagem da besta será formada antes que o tempo de graça faça o quê? Termine. E olha, ela não para por aí. Pois deve ser o grande teste para o povo de Deus, pelo qual seu destino eterno será quê? Decidido. Quando é que se decide o destino do povo de Deus? De acordo com esse texto. No dia do Não, certo, mas de acordo, pegando esse texto. Decreto dominical. Outro texto.
Olhem o que ela vai dizer. Mensagem escolhida. Volume 3, página 385. Prestem bem atenção. Devemos estar preparados e aguardando as ordens de Deus. O que temos que fazer? Primeiro, estar preparado e aguardar a quê? As ordens de Deus. Óbvio. Nações serão envolvidas até o seu ponto ou próprio centro. Quer dizer que no conflito que está aqui, todas as nações vão fazer quê? Parte. Agora veja. Será retirado o apoio dos que proclamam o único padrão de justiça de Deus. Quem é esse povo que é o único? Esse povo que proclama o único padrão de justiça de Deus. O padrão de justiça de Deus é caracterizado em que coisa? A lei. E o coração da lei é o quê? O sábado. Está para entender? E quem é o único povo na face da terra que proclama esse único padrão de justiça? A Adventista do sétimo dia. Agora, temos que entender que dentro da cronologia profética, no que diz respeito ao remanescente, ele é entendido de duas formas. Como igreja, nós somos remanescentes escatológicos do tempo do quê? Do fim. Só que dentro do remanescente escatológico, tem o remanescente fiel. É aqui onde está a questão. Agora, temos que entender que o que vai compor o remanescente fiel, não só vai compor os adventistas aqui, no sétimo dia. É aqui onde nós, diga, não entendi. Tem os judeus. Amém. E todos os outros que fazem parte da grande quê? Babilônia. Então, olha o que ela vai dizer. Será retirado o apoio dos que proclamam o único padrão de justiça de Deus. Todas as nações, quer dizer que os irmãos adventistas em todas as partes dos mundos, quando for que promulgado o decreto, queridos irmãos, o apoio terreno vai ser retirado para todos. Para todos. Todos. Aqui. É o que ela está a dizer. Os da Rússia vão ser retirados, da China, aí já está a começar parcialmente. Parcialmente, entendam. Agora, por quê? Porque eles são os únicos que proclamam o padrão da quê? Da justiça. Outra. A única e segura prova do caráter, que é a lei de Deus. E todos os que não se submeterem ao decreto dos concílios nacionais, obedecendo às leis nacionais, para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado. Quem é o homem do pecado? Em desconsideração ao santo dia de Deus, que é o sábado, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas também do mundo protestante, a imagem da besta. Estados Unidos da quê? Da América. Ela culmina da seguinte forma. A grande questão, que está tão próxima, repito, a grande questão, qual é? Decreto que ela está a dizer, que está tão próxima, ouvem, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Irmãos, estão a entender? O decreto vai ser o clímax da grande quê? Sacudidura. Não falamos com sacudidura. Isaías 28 ele fala: eu vou abalar as nações como se abala o quê? O pau de figo. Ele fala isso. Ele está vindo de longe. Ele fala isso. Repito, a grande questão que está tão próxima, repito, ouvem, o decreto é onde casa com o texto que não deu aqui, onde diz que aqueles que têm se conformado com o quê? Com o mundo, vão passar na fileira, vão sair da fileira de Deus para a fileira do quê? Do inimigo. E vão ser os ansérrimos, é assim que ela diz, inimigos do povo de quem? Deus. Quem são esses irmãos? São esses que Deus não designou. Por isso é que Deus vai trazer a grande sacudidura. É por isso que a irmã White diz que a decepção também foi um plano, ou seja, o próprio Deus fez o quê? Ocultou, não é assim que ela diz? Para eliminar aqueles que não eram quê? Fiéis. Foi uma grande prova. Então o decreto também vai servir para ter uma igreja que é pura. Então está aqui. Eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ela não para por ali. Depois de eliminar, e ele, Deus, terá um ministério puro. Quando é que a igreja vai se tornar pura? Diga, não, o evento. É o decreto. Não percam isso, é o decreto. Porque os profanos e os insanos vão ser removidos. Está aqui. Vou repetir, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia.
Quem vai receber a chuva serônia, irmão? É aquele que permanecer firme, for leal, porque os insanos e os impuros foram o quê? Eliminados. Não sei se dá para entender. E vou terminar com outra passagem para dar já tempo. Não, irmão, tenha só um pouquinho de paciência, estou a terminar já. Ouvem só aqui essa declaração. Prestem bem atenção. Só estarei lendo, não vou adicionar mais nada. De acordo com a Bíblia, o evento que nos fará saber a partir daqui da terra, o julgamento dos mortos, repito, de acordo com a Bíblia, o evento que nos fará saber a partir daqui da terra que o julgamento dos mortos terminou e chegou a hora do julgamento dos vivos será o decreto dominical. Como? Assim como os mortos estão sendo, prestem bem atenção, como é que vai ser? Estão a entender que eu estou a ler? Assim como os mortos estão a ser julgados pelos princípios da lei de quem? Dos 10 mandamentos, não é assim? Que é a norma quem? Padrão de Deus. De igual modo, os vivos também serão julgados pela mesma lei dos 10 mandamentos. Estão a entender? Agora vamos em mais longe. Sendo que a lei dos 10 mandamentos é a norma do julgamento divino, e os justos mortos estão a ser julgados com base nesta lei, os vivos serão também julgados pela mesma lei. Como? E o sábado do 7º dia será o teste final que determinará, estão a ver? E revelará publicamente quem são os verdadeiros filhos de Deus. Por isso é que vai ser, o decreto vai ser a base do quê? Da lei do quê? Do sábado, do mandamento. Quer dizer que quando os estados promulgarem o decreto, é uma espécie de quê? De desafio entre a autoridade divina e a autoridade de quem? De Deus. Agora, aqueles que estão sempre enraizados nos princípios de Deus, vão se acovardar? Não. Quer dizer que os que vão se acovardar são aqueles que nunca estiveram enraizados e se fundamentaram aonde? Na rocha? Não, mas na areia. Vou continuar. E o sábado do 7º dia será o teste final que determinará e revelará publicamente quem são os verdadeiros filhos de Deus. Uma vez que o sábado é o sinal que caracteriza e distingue os genuínos adoradores de Deus e dos falsos, e é o elo de relacionamento de Deus para com seu povo. O decreto dominical que será promulgado por Zeuá, que instará a humanidade toda a guardar o domingo como dia sagrado, em vez do sábado bíblico, será o teste final que colocará à prova o povo de Deus para nela revelar os genuínos fiéis e adoradores filhos de Deus. Tiago 2, 12 a 10. Visto que no serviço típico do santuário terrestre, a festa da expiação começava no dia 10 do 7º mês, mas antes que começasse esta festa, eram necessários 10 dias de preparação para que o povo fosse finalmente enfrentar o juízo, o julgamento divino. Esses 10 dias correspondiam às festas das trombetas. E quando chegava o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e nas suas vestes, por baixo da orla, prestem atenção, nas suas vestes, por baixo da sua orla, do seu vestido, ele tinha quê? Sinos. Prestem atenção, ele tinha sinos. Estes sinos, ou campainha, certificavam a congregação através do som produzido por cada movimento. Vocês estão acompanhando? Cada movimento. Quer dizer que, para eles darem conta que o sacerdote está vivo e a obra está aqui, em andamento, o barulho daqui, da seguinte é que lhes dava a entender. E a esperança cada vez mais que recobrava. Agora vamos como aplicar para o nosso tempo. Tinha sinos, estes sinos ou campainha certificavam a congregação através do som produzido por cada movimento que o sumo sacerdote fizesse, de como está a decorrer o processo do julgamento em prol deles. Vamos terminar já. Quer na sua entrada, para começar com o ofício, como na sua saída após o término do serviço da expiação. O som do sino tinha que ser ouvido pela congregação que ficava de fora do santuário no pátio, expectante para saber do resultado final dos seus casos. Para os nossos dias, o início do julgamento investigativo ocorreu em 22 de outubro de 1844 da nossa era, ao entender. Mas o som da trombeta, o irmão pediu aqui bases, mas o som da trombeta, não desliguemos, mas o som da trombeta passou a ser tocada quando? No ano de 1843, 44, até
1844, pelo movimento millerita, liderado pelo irmão Guilherme Miller. A partir desta data, ouviu-se o som da campainha que indicou os movimentos dos passos dados por Cristo quando a sua entrada no lugar que? Santíssimo, para sair do início, para dar início do julgamento dos santos mortos de todas as eras. De todas as eras. É a última aqui. De lá para cá, Cristo ainda se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial, a interceder pelos pecadores arrependidos, dando continuidade da obra de julgamento dos mortos, começando primeiro pelo primeiro mártir que foi Abel, até chegar aos quem? Aos justos vivos. O sonido da campainha, prestem atenção, o sonido da campainha que dará a entender que ele está prestes a quê? A concluir com o julgamento dos mortos, a fim de passar para os vivos, será o evento do decreto dominical. Este evento anunciará a toda a humanidade que o limite da paciência de Deus em tolerar sempre a raça humana, em permitir-nos na transgressão da sua lei por muito tempo, chegou o quê? Ao fim. E o mesmo evento servirá como teste para o povo de Deus, para revelar ao mundo e a sua lealidade a Deus para com os seus preceitos. E o mesmo evento distinguirá entre o verdadeiro e o falso adorador. Então virá o fim. E Deus finalmente virá para defender o seu verdadeiro povo, que estará a ser perseguido e maltratado por causa da sua fidelidade a Deus para com a sua lei. Então, que Deus nos ajude. Não vou queimar mais o tempo. Vamos dar continuidade, se Deus quiser.